Olá pessoas, meu nome é Elidiomar Ribeiro da Silva, sou do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e tenho muita felicidade em apresentar o trabalho intitulado Muito Mais que Pombos, Corvos, Gaios, Grilos e Joaninhas, reflexões sobre divulgação científica a partir de The Big Bang Theory, trabalho que tem como autora principal Lucy Boanova Coelho, do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. The Big Bang Theory, ou Big Bang, a Teoria, é uma série de TV transmitida pelo canal Warner, originalmente de 2007 a 2019, e conta com um total de 279 episódios que fizeram um tremendo sucesso. Na série, são apresentados alguns cientistas, como o físico teórico Sheldon, o físico experimental Leonard, o engenheiro aeroespacial e astronauta Howard, o astrofísico Raj, a neurobiologista Amy e a microbiologista Bernadette. A série aborda com muito bom humor várias interessantes questões sociais, grande parte delas relacionadas à vida acadêmica e didática. O presente estudo, então, teve como objetivo analisar 5 episódios da série e apontar possibilidades de utilização para se falar da ciência. Vamos a eles. No episódio de número 20 da 4ª temporada, denominado A Germinação do Jardim de Ervas, é apresentada uma obra, um livro, escrito pelo cientista Brian Greene. Nele são explicadas as leis fundamentais do cosmos e a intrincada física dos universos paralelos, sempre dentro da proposta da obra, utilizando uma linguagem didática e divertida. É um trabalho claramente com tendência à popularização da ciência. Logo no preâmbulo do episódio, aparecem os personagens Sheldon e Amy assistindo uma apresentação do escritor e cientista Greene em uma livraria. Na apresentação, tipo uma palestra, o pesquisador comenta, em termos populares, um pouco do seu trabalho. Sheldon e Amy, assistindo aquilo, começam a fazer ironizações, ridicularizando o fato de Greene ter objetivo de popularizar, de transmitir o seu trabalho em uma linguagem que todos entendam, fazendo muitas vezes uso de metáforas. É interessante notar que a série critica frequentemente certos estereótipos científicos, bem como comportamentos por parte dos cientistas. Esse é um deles. A falta de reconhecimento da academia científica às atividades de divulgação é um ponto muito interessante que a série trouxe para reflexão. Já no segundo episódio da 3ª temporada, A Conjectura do Grilo, o barulho produzido por um grilo perturba a tranquilidade dos 4 amigos cientistas, Sheldon, Leonard, Howard e Raj. E eles começam a procurar um inseto no prédio. Até que finalmente eles conseguem capturar o inseto e inicia-se uma discussão acadêmica acerca da identificação da espécie, com posições conflitantes entre os amigos. Não chegando à conclusão, mesmo procurando a identificação em livros de entomologia, eles decidem recorrer a um entomólogo. Eles fazem uma visita a um laboratório de entomologia que traz uma série de estereótipos interessantes, como o professor responsável é meio esquisito, tem também aranhas no laboratório, e finalmente eles acabam obtendo a identificação da espécie como sendo grilos assimilis. A discussão toda do episódio foi muito interessante e um ponto que merece ser destacado é que não tem muito jeito. Quem não é especializado em entomologia ou quem não trabalha diretamente com insetos tem evidentemente muita dificuldade de identificação das espécies. Aliás, a tremenda complexidade, a quantidade de conhecimento, o número gigantesco de espécies que fazem os insetos os verdadeiros donos, numericamente falando, do planeta, inviabilizam que até mesmo os entomólogos entendam da identificação de todas as espécies. Por isso que existem as especializações. No mesmo episódio, teve uma fala meio aleatória de Sheldon, referindo-se ao bloqueio de Raj ao conversar com mulheres. Sheldon acabou fazendo uma piadinha com a Joaninha, considerando a Joaninha como um representante feminino, né? O Ladybug em inglês e até a Joaninha mesmo em português e também em espanhol são termos
com conotação feminina, então é um inseto que quase sempre é usado no feminino. Sheldon fez uma piadinha simplória, juntando essas fobias de Raj por inseto e por conversar com mulheres em um só organismo, que seria a Joaninha. Essa piada acabou ganhando as graças e virou meme nas águas da internet. É interessante para a gente perceber o alcance dessa série em termos de popularização. No 9º episódio da 5ª temporada, que tem como nome a difusão da ornitofobia, a gente acaba sabendo que Sheldon tem medo de aves. Isso acontece a partir do momento em que na janela aparece supostamente um gaio azul, cujo barulho, o canto, acaba incomodando o cientista. Ele acaba fazendo uma piadinha que é relativamente comum com todo mundo que trabalha com biologia. Muitas vezes a gente escuta coisas do tipo: que bicho é esse? Identifica para mim. Que planta é aquela? E quando você não identifica, você acaba sendo considerado um não profissional à visão da sociedade, à visão pelo menos dos seus amigos leigos. No caso, Sheldon quis que Bernadette, por ser microbiologista e consequentemente bióloga, desse um jeito naquela ave. Tipo, se você é bióloga, você deve gostar e saber lidar com todos os bichos, então por favor me ajude. No episódio, a ave foi referenciada como sendo um gaio azul. E em muitas páginas da internet, ela é de fato identificada como Cyanocita cristata. Mas aí, é claro, a gente comparando a espécie Cyanocita cristata com a ave presente no episódio, dá para perceber que elas não são coespecíficas. A identificação correta da ave que teve essa participação tão interessante no episódio é Calocita colliei, essa ave aqui. Ambas, Cyanocita cristata e Calocita colliei, pertencem à família dos corvídeos. Confusões na identificação são bastante comuns, tanto em produtos culturais como até no meio científico, e também é um tema que merece uma abordagem. No 11º episódio da 8ª temporada, uma sala de trabalho completamente esterilizada é invadida por um pombo. Pode-se falar a respeito da fauna introduzida, o Columba livia, a espécie que apareceu no episódio, não é originário da América do Norte, tendo sido ali introduzido. É uma espécie que agora vive em ambiente urbano e causa problemas relacionados a zoonoses, então pode-se abordar essas peculiaridades. Ao final do episódio, não satisfeitos em terem o pombo como invasor, também um corvo do sul, da espécie Corvus brachyrhynchus, invadiu a sala. O corvo também é um animal muito simbólico que pode ser utilizado em atividade de divulgação. Ele está associado ao terror, a contos macabros, ao lúgubre. 22º episódio da 6ª temporada tem como nome O Ressurgimento do Próton. Mostra a idolatria de Sheldon para com o professor Próton, que tinha um programa de TV no qual eram passados aspectos de ciência. E aí é muito interessante acompanhar o episódio e perceber como o Sheldon se derrete perante aquele seu ídolo, que certamente influenciou bastante a sua escolha profissional. Vejam que curioso, o primeiro episódio que nós analisamos mostrava a ironia em relação à divulgação científica. Porém, neste episódio relacionado ao professor Próton, fica clara a importância dessa atividade. O próprio Sheldon, um cientista que poucas vezes se interessa em popularizar aquilo que faz, muito pelo contrário, valoriza o fato de suas pesquisas serem pouco compreendidas pelo público em geral. Se derrete perante alguém que teve uma importância crucial para a sua carreira, como inspiração. Uma inspiração a partir da divulgação científica feita na TV. Quantos de nós não fomos trazidos ao mundo científico a partir do exemplo de um divulgador? A grande intenção desta apresentação é realçar que é fundamental se falar de ciência. Mas tem que se falar de ciência de modo que todo mundo compreenda, todo mundo possa entender. A associação entre ciência e cultura pode ser um caminho interessante. E a série é um excelente instrumento para se abordar assuntos como disputa por fomento, competição entre egos, desvalorização da pesquisa básica, dos estudos práticos e da divulgação científica. Assuntos que quem conhece bem a academia científica sabe que são muito presentes no nosso dia a dia. Deixo nossos contatos e faço um convite para que vocês conheçam a revista A Bruxa.
veículo de publicação de artigos que façam a junção entre ciência e cultura.